Olá, muito boa tarde para você. Essa é a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos aqui no Entre Família, assuntos especiais, ou de casa. Obrigado por abrir aí sua TV, o seu tablet e principalmente o seu coração. E aqui ao meu lado, claro, nossa guerreira de sempre aqui, de dupla, na nossa guerra da tarde, né? Guerra da paz, né? Aquela guerra diária de enfrentar os problemas da vida, né? Eu não gosto de fazer, eu até brinco assim, Suzane, mas quando a gente coloca muito negócio de guerra, aquela batalha, parece que a gente... A vida é pesada? Não, acaba fortalecendo mais o peso. Então tem que dizer assim, não, estamos aqui nessa jornada. Jornada é bom. Agora fechou. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você de casa. É sempre tão gostoso estar aqui com você. Hoje vamos falar de uma coisa muito interessante. Eu estava até sorrindo aqui antes de começar o programa, né? Sobre essa... O programa tem o título O que se passa na cabeça do meu pet. E aí a gente discutia assim, gente, já pensou se tivesse psicólogo para cachorro, né? Pra gente poder levar lá, de repente fazer uma terapia... Mas agora eu fiquei pensando, tem como realmente descobrir o que se passa na cabeça do pet? Não, e outra, eu fiquei pensando o seguinte, tem cada pessoa que pega o bicho, que presencia cada coisa dentro de casa, piedade pro bichinho, né? Que vê cada um acontecendo que teria que ter, né? Mas é muito bacana ter um profissional da área comportamental para saber o que eles absorvem do ambiente, o que eles encaram a situação. E aqui a gente vai unir o útil ao agradável, né? A gente tem um veterinário que é prata da casa, né? Ele que tem uma clínica com vários veterinários, atende, tem um currículo muito especial, super pedagógico e agora nos indicou aí, né? E é exatamente, né? Quando o Ronaldo vem aqui, a gente consegue entender tudo assim, a gente tem uma aula, né? E hoje, mais um professor. Mais um professor. Dá-lhe pergunta. Então a gente tem um veterinário e a gente também tem um especialista em comportamento canino. Hoje é aquele programa para você realmente entender tudo o que acontece aí na sua casa com o seu pet. E não é só cachorro não, viu? Tem cachorro, tem gato, tem passarinho. Hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre outros bichinhos aqui. Tem até peixe. Por que o peixe está coçando? Eu não sabia que ele coçava. Estava lendo aqui, gente. Por que o peixe está coçando? Só a coceira que tem. O que ele está querendo dizer para você? Porque o corpo fala, né? O gesto, o jeito que o cachorrinho dá aqui, tá o passarinho. E outra, hoje a gente vai ter até uma personagem que tem um pitbull. Mas quem manda em casa é a Pincher. Pois é, vamos desmistificar isso. É tipo lá na minha casa, tipo, eu tenho esse olhar de pitbull, mas quem manda lá é a Não, eu tô patroa. doida pra falar com ela, porque eu sempre tenho muito medo de pitbull, né? Se ele tá de um lado, eu passo do outro lado da rua. Eu também. Mas, também. de acordo com ela, o pitbull é um animal dócil, né? Vamos descobrir, vamos descobrir isso hoje no programa. A gente tem que fazer um breve intervalo, né, Cris? É rapidinho, coisa, olha, rápida, só para você dar uma aguinha pro pet e voltar. Se não dá nem para sair da TV. Larga esse controle. Deixa eu tirar esse controle, Suzane, puxa o intervalo para ela não pegar. Dá o controle aqui da senhora, tá? Vou guardar aqui pra ficar conectado aqui puxa com a o intervalo, gente, hein? Suzane, eu peguei o controle dela. Entre Família vai, mas volta rapidinho, são só 30 segundos. Entre Família está de volta e hoje nós vamos discutir sobre o que passa na cabeça do meu pet. Será que é possível a gente entender? Eles não falam, né? Mas será que a gente consegue realmente saber o que se passa na cabecinha deles? Verdade. E outra, às vezes o dono acha uma coisa, mas o bichano entende outra coisa. Um exemplo, a gente fala assim, por que o cachorro persegue a cola dele? Será que é brincadeira? Persegue fase? O quê? Ele persegue o rabinho. Ah, tá. É que tem nome de cada lugar, tem um nome, né? Cola. Cola? Não sabia. Decolatada é do Rio Grande do Sul. Tô aprendendo. É cola. Aqui, Entre Família, a gente aprende tudo. Mas tem tudo que é nome. O importante é que ele vai atrás do rabo dele ali, no rabinho dele. Por que ele faz isso? O que ele está querendo dizer? E outra, tem gente que fala o seguinte, o gato é muito frio. Nem pisca aquele bicho, nem pisca. Ele fica aqui, ó. Então, mas eu já fui, né? Eu já tive um gato, né? E tu tem uma explicação, né, Cris? O comportamento deles nos diz coisas. E, às vezes, coisas sérias e importantes que a gente tem que ter uma iniciativa para realmente correr atrás, porque, às vezes, pode ser um problema de saúde, por exemplo. Verdade. Tem gente que fala assim, bicho bem porco, rapaz, comendo as próprias fezes ali. Tá... Qual é a mensagem que ele está querendo passar, né? Às vezes. A gente conversou isso aqui várias vezes. Antes eu não sabia, aprendi aqui no programa, tá? Ronaldo que me ensinou. Mas se você não sabe ainda, vai ter a oportunidade de a gente vai relembrar algumas coisas. É agora, né, Cris? Então vamos lá receber os nossos convidados. Hoje a gente tem dois convidados aqui. Quem são eles? Em dose dupla. Estamos recebendo aqui com muito carinho. Você de casa agora aí, né? Essa ficha dourada, vai poder ter conhecimento, vai dizer até na linha comportamental do seu pet. Ele que volta aqui, Ronaldo Araújo, ele que é veterinário, ele é diretor clínico do Centro Médico Veterinário Estimação.
e do Centro Veterinário Colonial. Então, vai um abraço a toda a equipe, a todos os parceiros, a todos os clientes. Ronaldão está aqui, tá? Obrigado por emprestar. Especialista em clínica médica, cirurgia, animais silvestres, sabe de tudo, doutor Ronaldo, hein? E ele comanda uma equipe com 9 veterinários e 14 colaboradores. Todos parceiros que a gente tem que pedir assinatura para liberar, porque ninguém quer liberar o Ronaldo para vir aqui, que é brincadeira, vocês liberam com muito carinho. Atende uma clínica 24 horas, suporte completo. Então, é aquele cara que sabe da emergência, sabe o que a senhora faz de errado e não está colocando o dedo no rosto. Estamos recebendo aqui com muito carinho. Doutor Ronaldo Araújo, seja bem-vindo, doutor. Legal, gente. Obrigado pelas palavras. Hoje, de novo, né, sempre venho com uns assuntos muito bacanas e naquela mesma ideologia de fazer o puxão de orelha mesmo, né? E aí hoje eu trouxe também como convidado um amigo que garante o treinamento da nossa equipe, que leva a mesma ideia que nós de comportamento animal e que isso aplicado na minha rotina médica veterinária tem ajudado muito, né? Então agradeço vocês o convite aí. E para a indicação do Ronaldo, a gente já assina embaixo, conhece o trabalho dele. Estamos recebendo aqui Tiago Diniz, educador de cães, especialista em comportamento canino. Tiago, veio com a assinatura de um veterinário que é prata da casa, que a gente gosta, e a gente sabe, se ele indicou, você é fera, já chegou, né? Você já colocou uma pressão porta no da Tiago, frente. né? Você já deixou ele tenso É agora. recusável, né? Mas agradeço o convite também, a abertura, de estar podendo falar de um assunto tão legal, tão importante, né? A gente que agradece a presença de vocês aqui. Então, vamos tentar entender, né, senhores? É possível descobrir o que se passa na cabeça do meu pet, já que essa é a temática do nosso programa e deve ser a angústia do nosso telespectador de, realmente, eu sei, tem como eu saber? Com certeza, com certeza. Como que eu posso decodificar para entender o que está passando na cabeça do pet? Na verdade, assim, o que é melhor a gente não pensar é como humano. Né? Eu acho que o primeiro ponto para você tentar entender melhor o seu cachorro é tentar entender um pouco melhor a linguagem dele. Como que os cachorros se comunicam, como que eles se expressam. Tem coisas que instintivamente a gente acha e faz, né? E tem outras coisas que, sem a gente saber, a gente acaba reforçando coisas erradas, porque a base da criação de um cachorro que as pessoas têm, como ninguém teve aula de psicologia canina na escola, então é a base da criação de uma criança. Só que tem coisas que para o humano tem um tipo de resposta, para cachorro é totalmente o contrário. Você acha, falando especificamente agora do cachorro, né? Que a gente vê muito essa humanização. Sim. E tem pessoas que têm uma tratativa com o animalzinho que eu entendo a cabeça dessas pessoas, que elas querem, né, mimar o máximo possível, mas a gente tem que respeitar que ele é um animal e tem as suas próprias necessidades, não tentar humanizar. Seria isso também? Sim. Então, é porque, na verdade, assim, é um exemplo, né? Tem casos de ataques de cachorro com donos que todo mundo pensa, poxa, atacou o dono, é maltratado. Nem sempre. Às vezes é aquele cachorro que dorme no seu travesseiro. Entendeu? Às vezes a humanização faz o cachorro interpretar uma coisa completamente errada. Você pode estar ensinando uma coisa errada, entendeu? Para o seu cachorro. Por exemplo, o carinho é sempre um reforço. Se quando o cachorro é filhotinho, ele está brincando de morder a sua mão e você faz um carinho e fica feliz, você está ensinando para o seu cachorro que é certo ele morder. No futuro, se ele não gostar de alguma coisa, ele vai usar um recurso que ele já tem de praxe de usar ali dentro da casa, entendeu? Olha que Sem você interessante. saber, você reforçou uma coisa errada, ensinou uma coisa errada para o seu cachorro. E depois a gente acaba julgando o animalzinho, né, Cris? Verdade, porque Exatamente. ele entendeu o quê? O Ronaldo também deu várias aulas aqui, né? Ansiedade. A gente chega em casa e fala, ai, cadê? Aí minha cachorrinha tinha costume até de urinar de tanta emoção. E ela conhece o barulho do carro, então ela já ficava num estado, e eu só pude comprovar isso quando eu estava em casa e a minha esposa estava chegando de carro. Parecia que ela ia ter um ataque cardíaco. Aí, conversando aqui com o doutor Ronaldo, é como a gente chega em casa, a gente tem que ignorar o bicho. Por quê? Porque ele vai ter que entender que ele só vai ganhar carinho quando ele estiver calmo, então ele vai se acalmar o mais rápido possível. Então, o nosso comportamento de carinho deixa, às vezes, o bicho ansioso. Não é fácil você chegar em casa e estar louco para abraçar o cachorro, assim, ó. E aí todo mundo fala, combinado, aí o Davi entra, a gente olha para ela, deixa as coisas, depois que está calminho, carinho. Nem todas as vezes eu consigo, porque às vezes ela está tão fofa que eu
eu arrebento com o tratamento. É coisa Mas de pai, né, Cris? eu só vendo isso, eu jamais ia dizer que talvez eu ignorar o bichinho é um sinal de amor. Eu acho que é muito importante, né, doutor? E assim, é legal isso, porque tem que existir o equilíbrio. Senão a gente fica muito frio mesmo. A gente sempre fala, dá dicas, mas como é que é o meu comportamento com o meu animal em casa? Também não fica muito longe, não, Cris. Realmente eu tenho esse apego. Que bom, doutor Ronaldo, que Sim. você admitiu uma humanidade Me senti mais acolhido agora. Mas eu estou como pessoa física. Então, quando eu estou como pessoa jurídica, eu tenho que realmente falar como profissional. Entendi. Então, assim, mas é isso. Acho que a ideia é bom a gente saber o extremo da biologia, da fisiologia, do comportamento animal. Por isso, o Thiago vem aqui para realmente dar ir mais a fundo, porque eu sempre faço esse equilíbrio. Então, ele traz esse lado bem biológico e a gente dá uma equilibrada. Porque, assim, mesmo agora em épocas de pandemia, né? Qual que é a nossa ideia? Poxa, se a gente não tiver o pet para também dividir aquele amor, aquele carinho, sabe? Poxa, daí vai virar um compromisso para nós muito pesado. Por mais que seja errado, a gente está buscando o pet hoje para trazer um pouco de carinho, conforto, né? Acho que, assim, até para suprir a nossa carência. Então, assim, dá para fazer. Então, acho que assim, eu quero até hoje, combinei com o Thiago, que eu vou intermediar. Ele vai jogar a parte totalmente biológica, a gente faz a parte dos tutores, que é essa parte comportamental mais extremista, e eu tentar juntar isso para garantir que seja saudável, que não implique nem problemas comportamentais à base de saúde, que chega a ter problema de cauda, de mordedura, tudo mais, que depois a gente até vê um pouco na dinâmica aí. Agora, doutor Ronaldo, a gente sabe que o cachorro, ele escolhe um líder, né? Ali, e ele obedece quem manda. Isso acontece também em outras raças? E aí você pode exemplificar alguns animais que as pessoas têm em casa, além do cachorro. Sim, a gente conversava até sobre isso, né? Eu perguntei para o Thiago, assim, tem alguma raça que você considera, assim, mais difícil de adestrar, de comportamento? E a gente até definiu algumas. A gente até levou a questão asiática, algumas raças asiáticas, né? Depois ele até pode explicar melhor o porquê dessa ideia, mas assim, a gente entende que é educação. Então, assim, você, independente da raça, você consegue deixar o animal muito tranquilo, é família, né? Então, é muito comum você entrar numa casa onde todo mundo é muito sereno. Por exemplo, eu vejo muito aqui como o programa, né, o Novo Tempo. É todo mundo muito sereno aqui. Então, assim, automaticamente a gente acaba atraindo pessoas do gênero. E em casa não é muito diferente. Então, assim, se você tem a energia que você tem dentro de casa, ela vai se replicar no seu animalzinho. Então, independente da raça. Obviamente que eles têm predisposição para outras coisas. Então, assim, um pitbull. Todo mundo fala muito, não é um cara agressivo, só que se você estimular isso, ele tem potencial de sobra para se tornar agressivo. Entendi. Então, já tem algumas coisas pré-determinadas, mas vai depender para você conduzir. Agora, se você quiser um animal que já é propenso, ele vai ter muita força nesse sentido. E eu fiquei pensando agora, antes do Thiago até falar das raças que são mais difíceis de adestrar, tem a questão asiática que vocês falaram, é que muita gente adotou um cachorro com uma certa idade, né? E aí não sabia, tipo, o passado. E avaliando o ser humano, muitas vezes você tem um histórico. Você pode pegar um cachorro com medo de alguma coisa e tal, e você não sabe por que o cachorro, quando você vai colocar a mão, ele já abaixava, a gente gritava, foi um cachorro da rua. Hoje, para adotar, como a pessoa não tem um formulário para saber o histórico de vida daquele cachorro, é uma aposta, Thiago? Ou existem algumas coisas que você pode ficar ligado, né? Na hora de adotar, ele chega mais perto, ele está mais longe, na hora de... Que tipo de coisa hoje para a pessoa poder adotar um cachorro, tem um filho em casa e vou levar um cachorro já de porte, né? Já está criadão ali, eu não sei do histórico. Como é que funciona? Achei muito legal essa questão comportamental. Sim. Assim, é um pouco difícil de saber sempre na hora. Se você vai adotar um cachorro, é difícil de você realmente tirar uma conclusão do comportamento daquele cachorro naquela hora. Envolve bastante coisa. O ambiente pode influenciar no comportamento do cachorro naquele momento. Então, o cachorro ele está ali na feira, um monte de gente, um monte de criança. Às vezes, o cachorro fica com um pouco mais de receio porque tem muita gente. Agora, lá na sua casa, depois que você leva ele, depois de 1, 2 dias, ele já fica mais à vontade, ele abre a asinha e mostra que ele é um destruidor, que ele é um mordedor, que ele é um latedor, entendeu? Então, é difícil você
Comportamento é difícil você caracterizar assim por raça, por exemplo, né? Ou por determinadas atitudes do momento. É na convivência, entendeu? E na convivência a gente consegue conduzir da melhor forma possível para o estilo que a família tem, né? Exatamente. Mas isso envolve algumas coisas que são fundamentais. A disciplina é uma delas, né? E é o que menos tem. Menos tem. Porque eles são muito bonitinhos. Eles ganham a gente. Ganham. Você vai chamar uma atenção, ele faz aquela cara de misericórdia, você vai cair na dele, entendeu? Por exemplo, você derrete. eu várias vezes tenho vontade de chamar as minhas pro sofá, principalmente depois que meu filho nasceu, que às vezes ele quer. Só que eu sei que isso é um caminho sem volta. Às vezes dá muita vontade. Assim, Eu perdi o sofá e perdi cedeu. a cama. Ai. E eu era a única coisa que eu queria que não acontecesse era isso. Mas quem permitiu fui eu. Eu vou dizer que ela me conquistou e me derrubou e agora não tem mais. Não, Tá mas no isso- sofá. Você tá tudo bem, né? Tá tudo bem, eu fico olhando e falo, se eu tivesse, mas aí perdi um sofá. Muito Cris, bom, né? mas aí Essa é a eu- verdade. Fazendo o link até com a pergunta que o Tiago falou, a parte boa disso é que é possível educar depois de mais velho. O Tiago Sim. tem numa palestra que ele fala até assim, eu só não vou conseguir treinar um cão, educar ele a partir do momento que ele apresentar demência. Né? Que isso até existe em cãezinhos, né? Exatamente. Então lá, quando está muito velhinho, que ele já não está conseguindo, não sabe nem mais onde fazer xixi, cocô, dificuldade para comer. Nesse estágio, sim. Mas aí eu adoto um carinha de 8 anos, poxa, mas ele vem todo com aquele vício, não vai ser igual a minha família. Não, a gente consegue. Com certeza. Existe, é um trabalho mais, assim, demorado, né, Tiago? Mas, assim, é possível. Então, ou seja, você pode recuperar seu sofá. Não, mas você o meu pode- sofá não foi de roer, não. Eu perdi de ela ficar dormindozinha dominou. assim, né? É, Ela não dominou. rói nada e tal. E ela, inclusive, é super educada. E foi por isso que ela me conquistou, porque ela soube conquistar. Espaço. E agora a gente vai ter que ir para o intervalo, mas na volta a gente vai conhecer a história do Simba, né, Cris? Nós vamos conhecer a história do Simba e descobrir isso que a gente falou no programa, né? Como assim o Simba, ele é dominado por uma pincher, né? O Simba, ele é um pitbull. A gente vai compreender um pouquinho mais dessa história já aqui no Entre Família. Muito bem, estamos de volta. Falando aí o que passa na cabeça do pet. Legal, né? 2 especialistas aqui hoje. Você está muito bem servido aí. Obrigado pela sua companhia. Eu vou fazer uma pergunta para você, responde na sua cabeça aí, tá? Isso você vai saber muito bem o que passa na sua cabeça. Você já viu, às vezes, os meninos brincando na rua e um é mais arteiro, mais levado e tal? Aí, meu Deus, que energia toda. Aí quando esse menininho vai para casa dele, você vê que a família inteira tem aquele ritmo. Então, ele pegou um comportamento do ambiente que ele está. Agora, minha senhora, você está falando, reclamando que nem o peixinho está se comportando. O peixinho está voando lá, mas na casa aí uma correria, é todo mundo na geração miojo, é tudo para 3 minutos. E você quer que o bichinho esteja assim? Olha, você não pode levar o que você não tem. Então, cuide da sua saúde. Eu sei que você é mãe, mas para amar o seu filho, se ame também, se coloque na agenda. E eu vou ter agora um estímulo para você de graça. Aqui na Novo Tempo, você não paga, tá bom? Olha que bacana. Essa revista já é um convite. E eu digo para você nessa tarde, fique leve. E a ideia dessa revista é ter aquela visão do corpo, mente e espírito, né? Essa triqueta aí, né? Ver o ser humano como uma integralidade. Muitas vezes a gente trata só sintoma, febre e tal, mas o corpo está falando, estou travado aqui o pescoço, mas é a questão psicológica. Vamos lá então na base fisiológica? Você está tomando água? Cris, você está tomando sol, vitamina D, que hoje é quase um pré-hormônio? Como é que está essa questão toda do ar puro? Tem vantagens. Quer começar? Tem aqui na revista. Questão psicológica, como é que está lidando com essa ansiedade toda? Não, porque eu não posso parar, porque isso aqui... Às vezes, de vez em quando, eu disparo o coraçãozinho, começa a transpirar, mas já volta. Você está normalizando um comportamento desse, minha querida. Uma hora vai estourar. Não deixa chegar nisso aí. Excesso de futuro, excesso de passado. Depressão tem jeito? A revista está aqui, para você, inclusive, ficar mais tranquilo e buscar um profissional da área. E a questão espiritual? Eu falando aqui... Se não fosse a questão espiritual, nem que saberia lidar com a questão física e psicológica. E aí, automaticamente, você vai lidar com essa situação. Você perdeu o sofá para a criança, tinha tablet, virou professora na pandemia, o cachorro enlouqueceu, que agora até os brinquedos dele sumiu. Calma, não vamos culpar. Respira fundo. Vamos pedir essa revista? 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você vai pedir gratuitamente nesse telefone. Tá bom? Mas agora tem muita gente que gosta de pedir no WhatsApp, que é aqui o 12 98244 4449. Fala assim, quero a revista Fique Leve.
manda para o WhatsApp, que o nosso WhatsApp vai ter um atendimento eletrônico para você e vai te mandar para um site para você preencher o seu cadastro. É muito fácil. DDD 12 982444449. Já registra esse WhatsApp, que não é o mesmo da participação aqui, tá? Esse aqui é exclusivo para você pedir essa revista, que ó, tem cheirinho do Anjos da Esperança, custou caro, mas já foi pago e vai para sua casa de graça. Nem o correio você vai pagar. É um abraço no carteiro e aproveitar. Fique leve, tá bom? Vou voltar aqui para nossa sala, porque a Suzane prometeu uma história que até aqui no intervalo a gente estava tentando degustar um pouquinho, como é que o pitbull né? e tal, a gente, inclusive, estava olhando umas fotos ali da calopsita bem pertinho dele. A gente tem que mergulhar nessa história, né, Suzane? Depois dar uma conversada com os nossos especialistas. É o que eu te falei no começo do programa, né? Quero desmistificar um pouquinho dessa história sobre pitbull ser dócil. Então, eu vou convidar para a nossa conversa aqui a veterinária Sabrina Baroni. Boa tarde, Sabrina. Seja bem-vinda ao Entre Família. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Sabrina, eu fiquei sabendo, então, que o seu pitbull Simba, que está com você há um ano e 5 meses, ele convive com a Belinha, a pincher da sua mãe. E é verdade que a Belinha é quem manda nele? Olha, é verdade. Assim, os dois conviveram sempre desde pequenininho, né? Desde de bebê, acho que isso foi Olha lá os dois. na convivência dos dois para dar certo. A gente tá vendo fotinha dele. Olha que, olha que gracinha. Aqui então tem o Simba e tem aquela pincher ali que é a Belinha. Isso. Então quer dizer que o seu pitbull, ele é um cachorro, olha que legal. Ele é um cachorro dócil. A calopsita, ela fica solta com ele de boa e ele não faz nada. Isso, a calopsita, ela entrou, no caso, na família um pouco antes dele, né? Ela já tinha alguns meses de vida. Então, quando ele chegou na nossa casa, ela já estava, então, com um pouquinho mais velha, né? Mas eu sempre tive, assim, a consciência, a partir do momento que ele chegasse, eu ia procurar ao máximo conviver os dois mais próximos, né? Tanto porque ela já era da casa, assim, de ficar um pouco mais solta. Então, eu não queria mudar muito isso, né? Uhum. E até hoje, ele mesmo mais velho, costumam ficar, às vezes, deixa ela solta e ele super respeita ela. Super, por causa que às vezes é ela que tenta correr atrás dele, tentar bicar ele, e ele já sai de perto, sabe? Não quer muita conversa, assim. Então, é bem interessante mesmo. Agora, Sabrina, uma pergunta, né? A gente sabe que a gente tem esse estereótipo para tudo e algumas coisas realmente é rotular, né? Aquele pré-julgamento. Mas quando chega a visita na sua casa, todo mundo, tipo assim, o Simba tá no quarto, não veio ainda. Aí vem a pincher, que faz aquele barulhinho, já vê o passarinho, aí quando vê no corredor, vê, né, que ele já tem aquele porte musculoso, e aí o pessoal fica com medo, até você trocar, dar aquela volta e mostrar, gente, tá tudo bem, não pode fazer carinho, fica tranquilo. Como é que é essa questão de ter um estereótipo e você mostrar que o condicionamento comportamental, né, é que vai fazer com que ele seja dócil ou não? É assim, chega a ser engraçado, né? Geralmente, assim, a Belinha, ela fica, às vezes, uma semana comigo aqui em casa, né? Junto com ele. E é ela que é o alarme, né? Então, tem algum barulho, alguma coisa, ela vai na frente avisando que ela tá chegando, né? E o Simba, eu acho que é uma característica até dos próprios pitbulls, eles não são muito de latir, né? Então, acho que é isso que assusta muito a pessoa, por causa que ele chega só naquele corridão, ele não late, sabe? Ele não rosa, ele só chega assim aquela pose de alerta, né? Mas tem pessoas que chegam que têm medo, né, e tudo, mas eu digo, o Simba, ele é super simpático no extremo, sabe? Eu digo, vem aqui em casa e não gosta de cachorro, você vai sair gostando, porque ele tem uma carinha mesmo. Ele força a amizade mesmo, sabe? É legal. Agora eu fiquei curiosa aqui, Cris, para perguntar para a Sabrina se você chegou a fazer um adestramento, uma espécie de adestramento, de disciplina com o Simba, principalmente em relação à calopsita, ou se foi mesmo assim, convívio, você estimulando ele de alguma forma, de uma maneira mais tranquila? Ele até fez algumas aulas de adestramento quando era novo, né?
que eu acho importante. Eu acho que os 4 meses de vida do cão, ele é extremamente essencial para apresentar para ele várias situações, né? Então, é isso que nós aqui em casa procuramos fazer com o Simba, né? Então, desde que começou com a calopsita, com pessoas, com crianças, com ambientes, com outros cães, eu acho extremamente importante. Então, ele foi acostumado desde pequeno, né? Então, ele teve algumas aulas de adestramento, até a questão antes, falando assim de morder, de brincar de morder, né? Dele saber o limite dele, né? De parar, mas sempre foi procurado, assim, eu digo, impor limites, mas passar aquela confiança também para ele, que eu acho extremamente importante, né? Com os animais. Ai, que bom, Sabrina. Você fica tranquila, então. Se por acaso a calopsita estiver por aí solta, você tá super confiante. Porque lá em casa, as minhas não podem ver um passarinho, viu? O desespero é inexplicável. Parabéns para você por esse trabalho com o Simba, com a calopsita aí. E obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. Eu fico feliz pelo convite e cada vez assim... Eu digo, eu sou muito defensora da raça, né, do Pitbull. Eu digo, é muito preconceito. E acho que só quem conviveu, quem pode conviver com um, assim, eu digo, para quebrar os paradigmas. Eu fico muito feliz, então, pelo convite. Vou reconsiderar, tá? Obrigada. Pode reconsiderar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, Gente, eu tô Suzane, muito impressionada. Você, mas a olha, calma dela também. Que cachorro vai morder a Sabrina que fala assim, ó. É Cris, verdade, ele é tranquilo. Aquela pessoa que já... se ele tivesse qualquer ideia de morder alguém, não seria ela pela tranquilidade que tem também, né? Gente, quando tem um passarinho lá no quintal que aparece assim, no fundo do quintal, principalmente a minha cachorrinha, mas elas passam igual um furacão. Elas, assim, ó, quando elas passam correndo, parecendo que o mundo vai acabar, pode ter certeza que tem um passarinho no muro. Eu tenho uma pergunta, então, um exemplo. O pessoal fala muito, é o instinto do animal, né? E como é que nesse caso você corta? Porque você viu ali a calopsita, quase que eu coço o ponto e tiro do lugar. Sabe quando você está tão relaxado aqui? Quase que eu dei uma coceirinha, era o ponto que estava no ouvido, quase que eu arranquei aqui. Falta estar adestrado aqui, eu tenho que fazer um adestramento. Depois você vê um rombo no seu Mas eu com dois profissionais aqui, não, tem um carro no ouvido, né? Dois profissionais aqui. Ela falou, a minha cachorrinha, o instinto dela viu o passarinho, nunca viu na vida, não tem rixa nenhuma, vai. Agora, no caso da Sabrina, tá o passarinho ali, bebe água com ele e tal. Ela falou algumas frases, eu acostumei ele com crianças, eu fui criando ele pertinho. Tem a ver dessa criação para quebrar esse instinto? Ou existe um dia que ele pode dizer assim, não, estou com fome hoje, a amizade acabou? Já pensou? É difícil. Eu penso assim, ó. Eu não sei isso, mas se entra um passarinho dentro da sua casa e entra no seu quarto, qual que é o seu comportamento? Você entra em desespero, com medo daquele passarinho vir voando em cima de você, dos seus filhos, um inseto, um grilo, ou você você age de maneira natural? Não, passarinho de boa, só que um dia entrou um morcego, né? E a gente achou que era um passarinho, depois a gente descobriu que era um morcego, a gente ficou meio desesperado, porque era um negócio meio, sabe assim? Perigoso. Mas o que aconteceu, Ronaldo? Quando aconteceu o maior desastre, que elas fatalmente, né, matou um passarinho. A gente estava fora de casa. Aí quando a gente chegou, não sei como esse passarinho conseguiu entrar, acho que foi pela janela, a gente chegou lá, ele estava morto. Sim. Mas assim, o que eu queria trazer? Olha, por isso que eu perguntei se você tem algum pânico. Porque a gente acabou falando assim, o Pitbull é zen porque a tutora dele é zen. Então quer dizer que a sua, por ficar alucinada lá com os passarinhos, repete o comportamento da sua família? Não, mas de repente o seu comportamento com aves, com bichos, foram de ansiedade, de medo. E aí o seu animal naturalmente vai expressar um comportamento de proteção. E os cães têm isso muito aflorado, né? Então, o meu cão, ele caçava grilo, tudo, porque a minha mulher começava a gritar pela casa. E ele entendia que quando ele matava, ela trazia um conforto, um alívio. Gente. Então, assim, tem que ficar ligado com essas partes de comportamento. Às vezes, de repente, sem querer, a gente, por energia, que é tudo que a gente está falando, né, de expressar, a gente acaba reforçando uma atitude, lógico, sem maldade nenhuma, né? Mas ele faz é uma premiação, né? Mas você acha que tem a ver com a raça? Porque a gente estava lendo sobre Shih Tzu e eles têm isso, né? Eles carregam nesse DNA deles, que acho que foram misturados ali, para ser um cachorro de caça. Sim, sim. Aí é o que a gente está falando de padrão, Pitbull. Se eu for ver, poxa, é um cão realmente muito forte, que se for induzido para a briga, ele tem muito sucesso.
bacezinho, que é o salsichinha. O cara é um exímio caçador, farejador. Os pequenininhos, compridinhos também, shih tzu, lhasa, são todos muito caçadores. Então, isso aí acaba exacerbando. O pitbull, em um instinto de caça desse gênero, já não vai ser tão exacerbado. E você vai conseguir conduzir ele, talvez lá num portão com um carteiro batendo lá, irritando ele, talvez aí você consiga expressar. Aí sim entra aquela questão de comparativo de raça. Ah, toda raça tem isso, é específico, é mais difícil de adestrar? Não, é assim, você vai ter que achar o ponto certo, as características principais. E aí você pode, ou com um treinamento, que aí o Thiago traz isso de abafar, ou exacerbar, ou equilibrar. Muito bem, é legal poder dar uma viajada nessa questão comportamental, que a gente vai quebrando um pouquinho do achismo, né? Porque a gente sempre tem um veterinário formado, entre aspas, na família, que fala uma coisa, outro combina, mas não vivencia aquilo. É um telefone sem fio e você vai tendo crenças limitantes e afastando isso e tal. Certeza. Esses dias a gente estava falando aqui, inclusive, do comportamento da criança, você estava falando daquele impasse, né? Olha, vou criar uma criança que pode se dar bem com os animais e achar que todo cachorro não morde, né? Eu acho que vocês devem ter experiência, porque tem criança, por exemplo, que se dá bem com o cachorrinho de casa, mas o pai não explica para ele que nem todo cachorro você tem que colocar a mão e tal. Então, Não, geralmente é assim, Cris. A mãe fala, não chega perto desse e cachorro. o pai vai E o colocar pai, a mão. vai, filha, é só um cachorro, né? É amigo e tal. A mãe sempre tá tentando Vamos tirar a jogar esse criança. pepino para eles pegarem. Tipo, eu tenho um comportamento com o meu cachorro e eu tenho que ter um comportamento com o cachorro de fora, aquele animalzinho da rua que é maltratado. Então, e existe muito essa questão, né? Esse impasse. Eu crio o meu filho mais perto dos animais? Claro que sim, mas que tipo de comportamento a gente tem que ir pensando agora no que eles estão pensando? Porque cada cachorro tem um comportamento, um histórico, né? Ó, o Thiago tem um hotel de cachorro e tem um filho que vive lá no hotelzinho Boa. de 5 anos. Sim, Então, e acho você que- deixa fazer ele sinfonia. livremente com todos os Não, cachorros. mas quando eu vejo ele já tá lá. É Não, é nem porque eu todos. tava contando para ele que tem um cachorro que vai sempre lá em casa, que assim, eu não pego cachorro agressivos pela segurança, né? Isso independente de raça. Mas assim, não se dá bem com um cachorro, aí eu já não aceito porque pode pôr em risco a integridade, né, física dos hóspedes. Mas tem um pitbull imenso, um tanque de guerra, que se chama Favela, que está sempre em casa, é de cliente antigo meu. E o Joaquim ama ele, adora ele. E ele é muito bonzinho. E um dia eu procurei o Joaquim, chamei o Joaquim dentro de casa. Cadê o Joaquim? Não tô achando, não tô achando. Quando eu fui ver, ele estava dentro do canil do Favela, o Favela deitado, de barriga para cima, e o Joaquim lá. 5 anos, Ai, meu coração. Ele tinha 4 na Meu época. coração. 4 aninhos, Meu coração um paralisa. tanque de guerra, deitado no favela. Gente, eu Gigante. vou até chamar um intervalo aqui para eu recuperar. Tô brincando. Eu vou chamar o intervalo porque tem que chamar mesmo. Na volta a gente continua esse bate-papo gostoso. E na volta, né, a gente tem aqui a nossa dinâmica para você entender um pouquinho sobre os comportamentos de cada espécie e raça. A gente não vai falar só de cachorro, não. Tem peixe, tem hamster. Então você aguarda aí, o Entre Família vai e volta já já. Muito bem, estamos de volta e como é bom aprender, né? Tem assuntos que talvez eu não ia ler, sabe? Mas aqui no Entre Família eu aprendo. Tipo assim, ó, rapaz, todo homem devia aprender sobre TPM. Às vezes tem umas mulheres conversando comigo, eu disse, eu sei como é que é, questão hormonal e tal. Aprendi no Entre Família. Agora, é coisa boa, você vai aprender tudo sobre pet e agora tem sabe aquele negocinho, aquela virada de chave da questão comportamental, e a gente pegou algumas situações de várias raças aqui, espécies, para você trocar ideia, ampliar um pouquinho e discipular. Mas como é bom depois chegar naquele aniversário, ali o cachorro tá correndo atrás da cola. Não é isso que você está falando, não. É isso aqui. Calma, você vai ter toda essa informação para fazer essa descrição com os amigos e outra aplicar nos seus animaizinhos aí. Vamos lá então? E a gente aproveitou aqui os dois especialistas, estamos aqui nessa área comportamental, nosso veterinário, e a gente tem algumas espécies aqui e alguns comportamentos. Lá no sul a gente fala cola, né? Mas é o rabo, né? Aqui, ó, nós somos o nosso cachorrinho. E o que acontece com ele? Já falei lá no início do programa. O que ele começa a fazer na sua casa? Dá uma olhadinha aqui. Foca nesse comportamento. Correr atrás do próprio rabo. O pessoal fala, olha a maneira dele de brincar, né? Ele está brincando, mas de vez em quando a gente vê ali a parte do rabinho já sangrando. Como é que ele pode fazer? O que ele está querendo, Thiago, falar para o dono quando ele está tendo essa atitude? Isso daí é meio complicado, porque pode chegar até a automutilação, né? Então, normalmente começa com isso. Assim,
muitos problemas de comportamento devido ao excesso de energia. Todo cachorro tem muita energia dentro dele, tá? Se os donos em si, de uma certa forma, não conseguir dissipar um pouco dessa energia, gastar um pouco dessa energia, ensinando o cachorro a ser um cachorro um pouco mais calmo, o cachorro ele começa a buscar coisas perto dele para gastar essa energia, entendeu? Aí ele começa a destruir o sofá, começa a fazer xixi em vários lugares da casa, começa a destruir chinelo, tênis. Isso é tudo uma manifestação para conseguir gastar a energia dele. Aí o que normalmente as pessoas fazem? Ah, não está dando para deixar, vamos reduzir o espaço ou vamos colocar só dentro do canil ou põe na corrente. Piora a situação dele. Muito. E aí o que acontece? O cachorro, como ele tem essa energia incontrolável dentro dele, normalmente ele começa a buscar nele mesmo uma forma de dissipar essa energia. Aí que entra ou correndo atrás do rabo, ou lambedura, né? Lamber a pata, começa lambendo, daqui a pouco vai mordiscando. Rabo normalmente é a mesma coisa, isso não é um bom sinal. Então não tem nada a ver, ele está brincando, ele está expressando que ele tem muita energia. Isso é um estresse. E aquilo ali o corpo dele está falando. E quando a pessoa reduz o campo dele, acho que o auge que a gente fala aqui de um burnout no ser humano, né? De esgotamento, o cachorro depois parece que ele vai e cai, ele pode cair numa depressão, um bicho desse com aqui. Né? certeza. É muito importante assim, a fase da infância é natural, é o descobrimento. É igual o filho lá, mexe no pipizinho. É uma E brincadeira, fica tentando né? entender o corpo, é uma brincadeira. Depois, isso realmente está ligado ao comportamento de estresse. Eu trabalhei um tempo em zoológico e dos trabalhos que a gente faz muito lá é enriquecimento ambiental. Eu pego as jaulas e crio coisas para tirar o animal daquela energia de ficar muito ocioso. 2 comportamentos que a gente tem muito comum em zoológico, mutilação em cauda e patas, de estresse, e comportamento de pacing. Já viram, a gente lembra lá o tigre indo para um lado para o outro, para um lado para o outro. Isso aí é comportamento de estresse. Então, hoje, para vocês terem ideia, até na parte de silvestres, tem um trabalho muito forte em cima de zoológico para não expressar isso. E cão dentro de casa, em pandemia, a gente teve muito problema com lambedura de pata, mordedura e mordedura em cauda por estresse. E nesse caso aqui já tinha que ter... A questão natural é passear e brincar com ele, dar atenção, né? Sim. Mas existe algum outro tratamento? Vou ter que medicar ele um pouco para acalmar essa mutilação ou não deixar ele ter acesso àquela parte que já está ferida, né? Tipo, tentar meio que... Sim, eu acho que assim, aí é o primeiro passo. A gente vai para as regras e para as orientações do Tiago. Tentar promover isso, fazer o animal ficar até ocupado, a mente ocupada. Se não conseguir, aí passa para o veterinário. Aí o veterinário tem alguns medicamentos que são realmente para dar alguns moduladores de comportamento. Esse mesmo medicamento, que não é obviamente igual, é para animal, mas que a gente toma para poder dormir, ficar tranquilo, a gente conta, maracugina, por exemplo. Eu trabalho muito com maracugina, com o passiflora, que é a flor do maracujá, para tentar dar uma acalmada nesses caras. Mas aí já são casos mais extremos, então tem sim como resolver, mas primeiro sempre a parte comportamental. Boa. Porque, na verdade, o grande segredo não é gastar energia. Porque o gastar energia de um cachorro é igual a gente... É o princípio da academia. Você vai na academia, você gasta bastante energia. Só que você dormiu, acordou, recuperou renovado. Você vai ter mais ainda disposição para fazer mais exercício. Então, na verdade, é ensinar o cachorro a controlar essa energia dentro dele. É diferente. E aí tem que ter um profissional para poder... E ser um bom reflexo para ele. Porque é o que vocês falaram, não adianta nada você ser tenso e querer que seu cachorro seja um lorde. Tem que promover um ambiente para que ele possa entrar no ritmo. Tá aí, certeza. Meu querido, que aula, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um hamster aqui. Você tem? O que tem aqui? É um hamster mesmo? O que é? Era um gato. Gatinho. Não, é que o gato comeu o hamster. Quem tá um pouquinho gordinho aqui, ó. Devolve, rapaz. O que é isso? Vamos lá. Falta óculos pro tio aqui, tá? Vamos voltar. Tadinho do gato comeu o hamster, mas é comportamento, tá? Eu tenho certeza, porque ele não engoliu do nada. Agora, assim, o que eu estava falando no início do programa, aquele olhar fixo do gato, tem gente que não gosta. Eu gosto do gatinho, né? Me criei, a minha mãe, né, me ensinou. Uma vez que a gente morava no interior, a gente tinha uns 20 e poucos gatos. Nossa. Tinha um aviário, né? E aí, a gataiada. Depois que a gente foi reduzindo para morar em casa, a gente tinha uns 3, 4 e uns 3, 4 cachorros. Um zoológico em casa. Mas eu aprendi a gostar e entender, né? Pena que a minha mãe não castrou meu bichinho, ele foi namorar com os vizinhos, deram veneno pro meu gato. 5 anos, me esperava em casa.
Assim, a minha mãe demorou uns 4 dias para me contar que o bicho tinha morrido. Ela falou assim, sumiu e tal. Só não aguento mais. Ele apareceu morto aqui do outro lado do muro. Eu lembro até hoje, rapaz, Olha, que mataram o meu gato. Hein? Não Mataram superou. o meu gato. Mas ele tem um olhar fixo. O que ele quer dizer? Porque ele pouco pisca, a gente vê que esse bicho aqui, ó, não gosta de ninguém. Ele não precisa nem tomar banho. Como é que funciona essa questão do gato? Eu sou gateiro. gateiro. É gateiro dono de também? gato, Então tamo junto. E assim, fãzão de predador, né? Eu acho que assim, o gato, ele destaca muito essa questão de predador. Tanto é que a gente fala que cão é carnívoro, mas o gato é carnívoro verdadeiro. A gente falou até num outro programa sobre as rações alimentação, e tudo, né? mais. Então assim, ele tem isso. Dos sentidos que dele é muito aguçado é visão. E ele tem até, que nas aves chamado na coruja, né, que também é o mesmo olhar, nas águias, aquela membrana nictitante, que é a terceira pálpebra. Então, só que neles a gente tem essa lubrificação extra. Então faz parte do comportamento deles. Você olhar um gato cara a cara, ele realmente tem essa ideia de que ele vai te pegar, né? Então é um cara muito concentrado, muito fixado, é um predador. Só que aí a gente põe um predador dentro de casa, né? Então, assim, ele ainda leva esse instinto, né? Ele ainda permanece com isso aí enraizado dentro dele. Mas não tem um significado para a gente dizer assim, ele é um cara mais malvadão, ele pode me pegar, apesar de ter muita gente se identificando, porque gato é fogo. O meu gato, ele caça a nossa diarista, é a presa favorita dele, né? E o meu cachorro. Então, ele fica também lá de butuca, esperando lá, quietinho, com esse olhar fixo, esperando alguém para passar e dar o bote dele. Mas aí é um comportamento do felídeo, né? Então, não tem como abafar isso aí. Né? É dele. É então, dele. tudo bem. E ele está em casa, é a casa dele, viu? Não, nada de preconceito. Ele comeu o hamster por instinto aqui, vamos devolver. Agora aqui, ó. É a calopsita que está aqui? Não estou olhando? Calopsita. Passarinho aí, né? Essa escapou do... E a gente vê agora, escapou. Eles foram criados juntos aqui. O hamster tinha uma certa pega para capar, perdeu o playboy. Agora aqui a calopsita está de boa amizade aqui, bocejando. O pessoal fala, essa história, né? Ela está realmente com sono, ela está representando outra coisa. Porque é pertinho da noite que elas fazem isso. Eu tinha uma calopsita e ela meio que fazia pertinho da noite, ó, tá com sono. E é isso mesmo? Cris, tem esse comportamento natural, né, de bocejar, está dentro da característica da ave. Todos os psitacídeos, até arara, papagaio, todos eles normal. Só que isso tem que ser, como você disse, no período da noite. Está começando a apagar as luzes, as aves são muito são fotossensíveis, né? Então, elas precisam saber se está noite, dia, para poder começar a se desligar. Então, você quer pôr uma ave para dormir, você põe uma cobertinha lá, ela na hora vai dormir. Então, ela é meio que um robozinho nesse aspecto. Só que quando a ave começa a bocejar durante o dia, no sol, pode significar doença nutricional. Né? Por quê? Porque daí aquela história de anemia que a gente vê em criança, tá anêmico. Por quê? Porque está muito cansada, muito sonolenta. Em ave tem isso. Principalmente por erro de manejo alimentar, que a maioria das pessoas dão aquele mix de semente. Semente não é o alimento, ele corresponde a 30%. Os outros 70% teria que ser um alimento realmente extrusado, como se fosse ração, sabe? Então, realmente pode ser nutricional, se estiver bocejando durante o dia. E se for como eu fazia aqui, que eu aprendi com o doutor que não pode fazer, fiz algumas vezes, poucas, que eu dava macarrão, né, para põe a calopsita lá, mas o bolt, que eu descobri que era uma bolta, né? Depois colocou um ovo, me deram como se fosse um passarinho, e era a bolta. Depois, agora eu tive que achar um namorado para ela, levei para o sul, ela estava no viveiro. Não dá para distinguir direito, né? Porque assim, ó, se for, a gente vê, né, aquela ideia de passarinho comendo minhoquinha. Mas o calopsita, ele é vegetarianinho. Ele nem na infância dele a mãe chega lá e dá minhoquinha para ele. Não, ela pega lá as sementes, as frutinhas e aí regurgita. Então a minhoquinha, outro dia eu lembrei disso aí que você falou da minhoquinha. E é muito comum, as pessoas dão um macarrãozinho, do jeitinho que você falou, foram lá na clínica e falaram, dão um macarrãozinho e tal, porque parece uma minhoquinha. Eu falei, poxa, eu lembro dessa história, né? E aí foi o que você falou. Do mau exemplo do Cris aqui, pode falar, Thiago. Esse bico, inclusive, é para destrinchar e quebrar semente. É por isso que é o bico de lata, né? Rapaz, Deus não brinca em serviço, né? Já mandou prontinho para, ó, é vegetariano esse aqui, vai comer as coisinhas, tudo bem. Agora, falando em vegetariano, eu julguei mal o nosso gato. Ele não comeu o nosso hamster, que está aqui do lado. Vira pra gente aí, Ronaldo, vira pra gente aí, Thiago, pra gente. Então, ó, o hamster, quando está dando aquela paradinha, né, fica imobilizado, o que esse rapaz está tentando conversar com os seus
donos aí. Legal. Gente, o hamster, vocês vão se lembrar, assim, de desenhinhos, de fotos, ele com aquele tremendo bochechão, né? Então, o hamster, assim, ele tem um comportamento de estoque de energia, de ração, de alimento. Então, é da fisiologia, da biologia desses caras falar assim, poxa, vai entrar em escassez de semente, o tico e teco, que é um roedor também, lembra dele construindo lá nozes, né? Nós enchendo aquelas árvores. Por quê? Porque ia vir tempo de escassez, sem alimento, então eu preciso estocar. Então esses caras são conduzidos para, na época de falta de alimento, eles darem uma diminuída no metabolismo. Isso é muito legal, não são todos os animais que realizam isso. Ele diminui o metabolismo e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou funcionar devagarinho, para eu gastar pouca energia. Então, esse comportamento meio imóvel deles pode ser um processo deles assim, entendendo que, olha, vou passar fome durante um tempo, estoquei, comi de tudo, estou com o bochechão cheio de semente e agora eu vou ficar quietinho, esperar passar essa temporada. Quando começar a brotar os frutos, sementes, aí eu volto às minhas atividades normal. Então, isso é um comportamento de roedor, tá? Que pode ser expressado ou não. Então, se na minha casa tiver tudo ok e tal, mas se eventualmente algo assim que leve ele a ativar aquelas questões, né, da natureza, instintivas, ele pode entrar nessa, não é hibernação, mas uma falsa hibernação. Aí, gente, agora quem diria que você estava em casa agora sabendo a língua do hamster? Você já conhece agora o cara, já sei o que você está fazendo, aprendido entre família. Nada de macarrão para calopsita, tá? Parei. Eu só parei porque ela foi embora também, né? Agora casou, está no sul, saudade aí, da Bolta, que era um Bolt. Muito bem. E o peixe? Ô, Cris, deixa eu só falar uma coisa importante, gente. É assim, esse é um comportamento natural, que a gente não confunda de olhar lá e falar, tá quietinho, tadinho, ele está hibernando. Não, assim, se eventualmente isso acontecer de uma maneira repentina... Alguma coisa tem. Então tem que ser considerado. Aí, como esses animais são de mascarar muito, né? O silvestre, ele assim, ele tem que mascarar. Para não mostrar que está frágil. Não mostrar que está frágil. É igual a gente quando vai no trabalho. Né? A gente vai no trabalho, está morrendo de dor de cabeça, você conclui todas as suas tarefas, chega em casa e desmonta. Então, eles sempre vão mascarar muito. Então, cuidado. Qualquer sinal, não fique na dúvida se é hibernando ou se ele está mal. Leva ao veterinário, tá? Isso também serve para o marido, tá? Ele se esconde o jogo. Então lá, tá tudo bem, e depois quase morre chorando por uma injeção. Imagine se dependesse dele para ganhar um filho. Mas vamos orar pelos homens. Vamos lá agora, então, vamos lá, com do peixinho. O nosso peixinho. E o peixinho está lá. Eu não sabia que peixe se coçava, eu que não analisava o peixinho. Ele fica se coçando? Como é que funciona? O que ele está querendo dizer mesmo? Será que tem alguma coisa errada com a água? Será que o aquário aqui não está de boa qualidade? Esse negócio está me dando até alergia. Ele se coça com exatamente. Tem uma relação, sim, com o aquário. Aí a gente entra num outro universo, né? Mas assim, se a gente lembrar de um aquário que a gente deixa muito sem higiene, a gente começa a ver formando como se fosse aquele lodo, né? Isso pode formar tanto no vidro do aquário quanto no corpinho do animal também. E aí eles começam a buscar algo para tentar tirar aquele resíduo, já que aquela água não permite e aquilo lá fica impregnando neles, eles acabam tendo esse comportamento. Então, o que a gente vê, esse tipo de comportamento em aquário, pode ter uma relação com uma qualidade não desejada da água, sendo mais sutil, né? Mas, assim, teoricamente, estaria mais sujo, né? Tipo, já que eu não consigo falar para a senhora, para o senhor, eu tenho que me coçar, porque se a senhora tivesse trocado a água, eu não estava me coçando, não. Não é bonito, não estou dançando aqui, é que essa água tem que ser trocada, tá? Vamos fazer o seguinte, nós estamos fechando aqui, vamos para um breve intervalo, diretora, vamos voltar para conversar, porque a nossa questão comportamental foi sanada aqui. Vou agradecer aqui o nosso veterinário, nosso especialista comportamental. Vamos fazer o seguinte, intervalo vai esperar, tá? Sabe por quê? Porque tem mais papo e você de casa está participando. Vamos voltar para a nossa sala da verdade? Porque, Suzane, que aula agora, hein? Você viu o peixe dizendo para Dona Maria, qual é que é, Dona Maria? Vou ficar no lodo aqui? Não sou porco, não, sou peixe. Tadinho, me deu até um dó agora pensar que o bichinho está lá tentando... Eu quase discriminando o gato aqui, que ele tinha comido hamster, vê se pode. Isso aí, Cris, é cansaço, né? É o cansaço. Bora lá, então, para o pessoal de casa que está chegando aqui no Entre Família. Eu adoro quando vocês participam aqui com a gente. É sempre muito gostoso ter essa interação com você. Vamos, então, tentar colocar na tela. Muito bem. Isabel Moreira, de Curitiba, no Paraná. Isabel, seja bem-vinda. Gente, eu amo Curitiba. Fui 2 vezes nessa cidade. Um abraço aos curitibanos. Lugar incrível.
Olha só, meninos, ela diz assim, meu gato sente quando eu tô triste e fica mais grudadinho comigo. Ninguém me tira da cabeça que eles são sensíveis ao nosso estado de humor. Boa pergunta. E aí, senhores, o animal de estimação, ele percebe isso? Ele consegue? 200%. Na Nossa. verdade, assim, eu até brinco com os meus clientes. Às vezes eu falo para chamar a atenção do cachorro e tal, né? Mas assim, você pode berrar, você pode gritar, descabelar, bater o pé no chão, mas se dentro você tiver com dó, ele vai ver a dó. Então, o que eu digo assim, o animal, ele na verdade, você não consegue se esconder dele. Você pode fingir que você está chamando uma atenção, ou está sendo bravo ou disciplinando, mas se por dentro você tiver com dózinho ou alguma coisa assim, ele vai perceber. Cachorro vê dentro da gente, é muita energia. A linguagem do gato também, né? Porque, igual a gente está conversando, né? Ambos são os predadores, né? Digamos assim. Mas o felino, ele está em primeiro lugar. Por isso que gato é gato e cachorro é cachorro, entendeu? O gato, ele prefere ser o dominante, o líder, o chefe e ficar em cima. Por isso que falam, não, põe o gato em cima para ele ficar à vontade. E o cachorro já não, ele prefere ter um chefe, um líder, entendeu? Mas em relação à linguagem deles, é postura, energia, eles sentem isso daí. Quando você está triste, com certeza eles sentem que você está triste. Às vezes eles não sabem assim nomear, está triste. Mas ele está vendo que precisa ficar perto de você, que você não está bem, você não está estabilizado. Então, Isabel, tá certíssima, viu, Isabel? Ninguém te tira da cabeça e agora que ninguém te tira mais, depois que o nosso especialista com certeza. confirmou a sua teoria. E por falar em questão de tristeza, eu gostaria de saber de vocês se os animais, eles têm também doenças emocionais. Depressão, por exemplo. Sim, com certeza. Sim, a gente chega a alguns níveis, eu vejo, Thiago complementar ou conflitar até o que eu vou falar, mas eu vejo tudo relacionado ao tutor, sabe? Então, assim, famílias problemáticas, né, vivendo um momento difícil da vida, foi o que aconteceu na pandemia, todos os animais que tiveram problemas, né, de depressão, que aí são expressados com essa mutilação de patinha, lambedura, todos, a gente faz aquela anamnese, que é o bate-papo com o tutor, a gente precisa entrar um pouquinho na vidinha deles para entender, aí você via, meu marido perdeu o emprego, eu estou desesperada por conta desse vírus, eu não sei o que fazer, meus filhos estão em casa, então você via aquela carga muito pesada, e aí o animalzinho, ele funciona como um para-raio, sabe? Então, ele absorve tudo aquilo e aí ele acaba expressando. Então, tem sim problema comportamental, mas você é o responsável por isso, né? Os pais, né? Que eu acho que é aquela mesma ideia. A gente, uma vez num programa aqui, comentou isso. Eu chego em casa com os meus problemas de casa, com os meus problemas do trabalho, eu não posso distribuir isso para minha família. Minhas filhas estão lá, crescendo, estão purinhas, sabe? Aproveitando o melhor momento da fase, né? Da vidinha delas, aí eu chego lá, reclamo. Então, a nossa casa, assim, não pode ser um local da gente pegar e descarregar. Não, deixa isso lá na rua. Casa é a nossa paz, né? E aí isso na pandemia exacerbou demais. Porque tudo acontecia dentro da casa, né? Não tinha para onde você ir. Girava e estava em casa. Gente, é o seguinte, tá gostando do nosso papo? Tá sensacional, né? Temos ainda mais um bloco, o programa não acabou, Entre Família vai para o intervalo e na volta a gente vai ter uma participação aqui de mais uma cachorrinha da Aira. Ela passou por algumas situações de conflito aí com a sua dona, mas depois tudo se resolveu. Quer saber como? Então é daqui a pouco, depois do intervalo. Entre Família está de volta, alegrando ainda mais a sua tarde. Olha só, hoje nós temos um segundo presente aqui para você, viu? Aproveitando esse seu feriadinho aí... Vamos, então, ganhar mais um presentinho aqui no Entre Família. Que tal, hein? Logo mais cedo no nosso programa, o Cris ofereceu, né? Deu de presente para você uma revista que fala sobre saúde e qualidade de vida, que é a revista Fique Leve. E agora eu trouxe essa outra revista que vai complementar aí tudo que você precisa para dar um up, para, de repente, colocar as coisas no lugar. É a revista Entre Família. Essa revista, ela é também um curso, tá? Porque aqui aborda várias temáticas que envolvem as nossas relações familiares, né? As nossas relações com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges. Enfim, de uma certa forma, abrange toda essa relação familiar.
Então ela vem trazendo aqui orientações para que você possa organizar de uma melhor maneira possível aí na sua casa, né? Do que se trata sobre finanças, sobre educação, como eu disse aqui, por exemplo, uma situação de adultério, infelizmente, o que fazer, né? Como resolver, como lidar com esse tipo de situação. Então nós temos essa revista de presente para você, é a revista do Entre Família que leva o nome do nosso programa, muito legal, né? Nós temos 2 formas de você participar, estão passando aqui os nossos contatos no seu vídeo para você ligar, para você entrar em contato. E tem um WhatsApp que facilita bastante, então no WhatsApp você vai mandar uma mensagem assim: oi, eu quero receber a revista Entre Família. Daí a nossa equipe vai pegar o seu nome, o seu endereço e vai mandar gratuitamente para você. Gratuitamente, não esqueça disso, viu? Porque hoje em dia é assim, né? Tudo tem um custo, diz que não existe almoço grátis. Aqui na Novo Tempo você tem uma revista grátis, né? Não vou dizer o almoço, mas tem uma revista que vale muito mais que almoço, porque são especialistas que elaboraram esses conteúdos. Então, essa revista é dividida por capítulos, cada capítulo você vai desenvolver uma temática, no final tem questionário para você responder, tem desafio para você colocar, metas para você fazer e consertar as coisas aí na sua casa, tá bom? Então tá passando aqui o DDD é 12 98244 4449. Vou repetir, tá? 12 98244 4449. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer que é o seguinte: quando a gente sabe de uma coisa boa, a gente tem que compartilhar. A gente tem mania de compartilhar, às vezes, fofoca, né? Uma coisa ruim, a gente tem uma tendência a se lamentar. Mas é quando é uma coisa boa, a gente tem dificuldade, né? De divulgar isso aí. Então, eu te convido a ser um agente agora da alegria e compartilhar com as suas amigas, no grupo da sua família, se de repente você já tem a revista, e mesmo que você não tenha, tá? Já pede a sua, já manda mensagem no WhatsApp, passa o nosso contato, já salva aí Entre Família, esse número do WhatsApp que eu te passei, compartilha com as suas amigas, com seus familiares, fala o seguinte: ó, galera, é o seguinte, você coloca assim: oi, quero receber uma revista do Entre Família, e vai chegar uma revista de graça aí pra você, tá bom? É a sua contribuição aqui com a gente, é a sua parceria pra gente ter essa corrente do bem e mais pessoas ter acesso a esse conteúdo. Combinado? Então tá bom. O número tá aqui, é só anotar e mandar uma mensagem. Beleza? Agora vou convidar você a vir junto comigo, a continuar o nosso bate-papo aqui. Hoje nós estamos falando sobre o que se passa na cabeça do meu pet. E aí, Cris, já aprendeu tudo ou tem mais perguntas para fazer? Olha, eu tô sempre aprendendo, porque cada dia que o Ronaldo vem aqui, traz um amigo especialista e abre outra questão, o programa traz uma outra perspectiva. E agora, estreando aqui também com o link, ela já teve aqui, já fez algum link especial ou não? Não, é a primeira vez. É a primeira então, vez dela primeira aqui. vez da Maureen. E ela foi atrás de uma história, falando aqui, né? Olha, tem aquele caso perdido. E tem uma salsichinha, tá? De 4 anos, que dava dando um incômodo para a dona, mas depois tudo se ajeitou, né? Teve até um especialista no programa, não pode perder a esperança, nem nos animais. Não é verdade, Maureen? Seja bem-vinda, querida, aqui ao Entre Família. Vou fazer carinho em você. Oi, Suza. Oi, Cris. Oi, pessoal de casa, que bom estar aqui com vocês. Eu tô aqui com a Aira. Nós já somos grandes amigas, mas pelo que eu conversei com a mamãe dela que tá aqui comigo, a Paty, nem sempre foi assim, nem sempre foi possível ter essa convivência com ela, de fazer carinho, de brincar. Eu tô aqui com a Paty pra saber como que foi isso. Paty, conta pra gente como que era antes e como que é agora conviver com a Aira e o que se passava na cabeça dela. Eu peguei a Aira com 2 meses e era um terror em casa. Ela fazia xixi e cocô na casa inteira, achava que ela era a dona. Na época ela ainda não podia sair por conta das vacinas, mas dentro de casa já era um terror. Então a gente viu que ela era muito medrosa e dona. E corremos pro Jean para ele socorrer a gente. E o que a gente fazer para controlar ela dentro de casa. Você pediu ajuda lá no grupo do WhatsApp do condomínio, como foi isso? Você estava desesperada procurando ajuda, né? Foi, uma noite ela me mordeu a noite inteira, achando que eu era o brinquedo dela. E daí eu mandei no grupo socorrendo, alguém me socorre, pelo amor de Deus, e daí indicaram o Jean. Mandei mensagem para ele na hora foi em casa, foi muito bom, acalmou muita gente, mostrou que a gente que estava errada. O cachorro Olha, é o erro da história, né? mas aí foram 2 processos, né? O Jean, a gente vai conversar com o Jean daqui a pouco, mas conta da sua visão, como foram esses 2 processos que ele te ajudou. No primeiro processo foi para adestrar dentro de casa, então já no 2ª, 3ª aula ela já fazia tudo no lugar certo, xixi, cocô no lugar certo, sabia a hora de comer, de dormir, então isso já deu uma boa aliviada em casa. E daí um 2º processo, depois que ela teve todas as vacinas, foi poder sair de casa, porque a gente começava a sair antes
do Jean ajudar nessa parte, ela atacava todo mundo, avançava em todo mundo, latia para todo mundo, entrava no elevador, era um terror, a gente tinha que esperar 3, 4 elevadores vazios para conseguir descer, então era um processo complicado. A Paty está contando para mim aqui que hoje ela já tem 4 anos, mas foi um processo do início, né? Desde ali 60 dias que ela tinha. Vou conversar aqui com o Jean rapidinho, que foi o seu ajudante, com licença. Jean, o Jean é especialista em adestramento e comportamento animal, já é parceiro do Entre Família, né, Jean? Conta pra gente como é que foi esse processo com a Aira. Bom, deixa eu mandar um beijinho aqui primeiro para a Suzaiane e para o Cris, que estão lá no estúdio, né? Beijo para vocês no coração. Bom, pessoal, né? Tive aí a ligação da Paty, desesperada com a Aira, e realmente quando eu cheguei estava bem complicado. Sempre eu falo para as pessoas que é sempre mais difícil treinar os donos, porque eles que estavam fazendo coisas erradas e ela achava que estava fazendo certo, a Aira. E eu fui e orientei as proprietárias de como lidar a partir dali. Bom, logo na segunda, terceira aula, já fazia xixi cocô no lugar certo. Então, assim, são coisas muito fáceis de ensinar para o cão, mas que tem que ter uma tarefinha diária na casa, né? Porque nós passamos apenas 30 minutos na residência, o restante do dia são eles têm que acreditar em nós, para que eles possam ter esse sucesso. E a Paty e a Aira foram excelentes alunas. Bom, depois eu tive que ir para a rua. Mas antes de chegar na rua, eu tive que ir no elevador, porque era chamada as 2 loucas do prédio. Porque ninguém entrava no elevador lá com elas, porque a Aira latia muito mesmo. Também na rua, latindo para todo mundo, para todos os cães, pessoas, ninguém podia cumprimentar a Paty e muito menos fazer carinho na Aira. E com alguns petiscos dos momentos corretos, com muita paciência, repetição, hoje a Aira está aí, você colocou a mão, a câmera colocou a mão, coisa que jamais acontecia. Isso que eu ia te perguntar. Hoje, então, você percebe um comportamento completamente diferente. Quando eu cheguei aqui, eu tava fazendo carinho nela, você já olhou pra mim e falou, nossa, isso nunca aconteceria antes, né? Não, jamais. Na verdade, sim, os cães, eles nascem perfeitos. O comportamento inadequado são porque nós, em algum momento, recompensamos eles e eles entendem o quê? Nossa, eu fiz certo, vou fazer de novo. Então, quando ele faz comportamento errado, não pode dar atenção, não pode dar carinho, não pode dar petisco. E quando ele faz correto, você faz tudo isso que eu pedi para vocês. Carinho, petisco, beija. Vida normal, gente. O adestramento é apenas para mau comportamento. E outra coisa que eu queria saber de você, cachorros menores assim sempre vão ser tranquilos e os maiores vão ser mais agressivos, ou isso é uma crença que não condiz com a realidade? Não é assim não. Na verdade, são energias que nós falamos, né? Teve um estudo há pouco tempo atrás, né? Que o Tekel, ou Salsichinha, ou Dachshund, como é conhecido também, é uma das raças mais agressivas. E o Pitbull é agressivo? Não, se você cuidar bem, tratar bem, treinar com um especialista em comportamento e adestramento, você vai ter um cão tranquilo, equilibrado com você. Muitas pessoas falam que o Border Collie é um cão mais inteligente. Sim, ele é muito inteligente, mas ele é tanto inteligente para coisas boas e também para as ruins. Então, sempre procura um profissional para te ajudar aí na escolha, no adestramento. Eu falo para as pessoas assim, que é um investimento pouco que vai durar para a vida toda. Com certeza. Jean, nosso parceiro aqui no Entre Família. Vê se eu consigo terminar essa matéria aqui com a Aira. Aira! Olha, a Aira e o Jean já são grandes amigos, mas eu já tô me tornando amiga dela também. Vem cá. Isso aqui Vem cá, jamais amiga. acontecia. Jamais. Nunca. O Jean tá encantado aqui com a própria aluna. Vem cá, Aira. Vem cá, amiga. Já somos grandes amigas. E eu termino esse link aqui com vocês. Ó, minha amiga Aira. Um beijo pra vocês aí no estúdio. Obrigada, Maureen. Que participação gostosa aqui no Entre Família. Um abraço de volta para você, Jean. Muito legal ter a sua participação. Gostei dessa historinha da Aira. Já pensou, Cris? Acordar aí sendo mordido pela Babalu? Não, e outra, Que desespero. eu achei legal a questão genuína que ela trouxe. Eu me desesperei, achou que eu era o ossinho dela, o brinquedo dela, e chamei um especialista. Vendo um programa como esse, e eu acho que até... Eu queria perguntar para o Tiago aqui se todo mundo corresponde, porque três aulas ali para algumas coisas, ou é muito fácil, ou a gente faz muita coisa errada. Eu acho que a gente faz muita coisa errada por não saber, porque existe uma linha, independente do animal, você acessa isso, né? Porque eu acho que o Ronaldo teve que falar várias vezes, alguns adestradores, que se a vinha dele é alimento, essa recompensa, o pessoal quer corrigir o erro de um cachorro, como corrigir o filho. Não pode, não vai, né? Nessa linha racional. O racional dele é outra volta. Tiago,
três aulinhas ali de adestramento e já um resultado. É sempre assim? Ou o que falta mesmo é mudar a cabeça do dono para entender como que chega nisso, né? Então, depende muito, né? Eu, assim, normalmente eu faço por sessões também, nem fecho meses. Porque, na verdade, o mais importante é o dono mudar o comportamento dele. Porque, assim, o cão é o reflexo do dono. Não é porque, assim, você é agitado que seu cachorro vai ser agitado. Mas é que tudo o seu cachorro se espelha em você primeiro para saber como tem que ser. Entendeu? Isso é tão profundo. Eu lembro que teve uma época que eu gostava de assistir muito... Esqueci o nome dele agora. Mas é o cara referência quando se trata de comportamento canino. Ele tinha um programa... César Millan, acho que é esse encantador aí. de cães. Exato. Então tinha muito essa guerra do dono do cuidador com o cachorro na hora de passear, né? A guia. Tem muito cachorro que leva a gente junto, assim, você fica naquele desespero e tal. E eu acho que 100% das vezes, pelo menos quando eu assisti, isso tinha a ver com uma insegurança, tinha a ver com o cuidador, entendeu? No fim das contas, porque depois daquele tempo ali prestando assessoria para aquela família, o cuidador conseguia realmente caminhar com o cachorro do lado. Mas agora, assim, Tiago, e também pro Ronaldo, existem alguns comandos que a gente tem que dar. Primeira coisa, eu tenho que estar calma, eu deveria saber quais são esses comandos eu defino. A gente estava comentando que você tem o ei. Isso. É a forma que eu chamo a atenção. Tem gente que fala em outra língua, comandos em alemão e tal, não sei como funciona isso. Já quer ensinar em alemão. É que, tipo assim, a gente, por não saber, vê um trecho e vai pegando fragmentos, mas não vê a linha pedagógica, porque eu vi algumas pessoas dando algumas ordens em alemão. Outros então, falando normalmente. Outros... Eu acho que é o som, porque eles não é o som? Não, o que acontece nesse caso dos comandos em alemão, normalmente são os treinamentos de guarda. Porque, por exemplo, você não pode falar para um cachorro ir pegar o figurante falando pega. Porque é uma palavra que você usa no seu dia a dia. Corriqueira. Você vai falar para sua filha, pega ali para mim, pronto, o cachorro já pode ativar o comando e fazer um ataque. Por isso que é em outra língua. Por isso que é em outra língua, porque não é uma palavra corriqueira que a gente está acostumado a usar, entendeu? Tá aí o porquê de usar Agora, a linguagem deles não é palavra. É o tom da voz. Não, não é. É a intensidade do comando. Eu treino normalmente em silêncio, eu só uso sons. Então, lá em casa a gente chama, inclusive esse assovio é para toda a família, mas elas obedecem. Pronto, vem todo mundo. Vem criança, vem cachorro. Tudo que você condicionar, o cachorro aprende. E não foi uma técnica, fluiu. De alguma forma aconteceu e foi. É o seguinte, eu acho que tem participação chegando aqui do pessoal de casa. Vamos ver quem está chegando. Se é um comentário, se é uma pergunta. É da nossa linda Ana Isabel Passos, nossa produtora. Ela diz o seguinte: eu coloco sachê para o meu gato diluído em água. Aprendi isso na internet. Após o sem vergonha, é tão doido que só toma o caldinho com gostinho de carne e deixa toda a carne de verdade no pote. E eu compro patê caro. E aí ela colocou aqui risadas. Esse comportamento de gato que interessante, ele deixa a carne e pega a água com gostinho. É uma coisa específica desse gato da Ana ou é o quê? Não, é específico do gato da Ana. Assim, Você viu aí, Isabel? Alguns vão se identificar, porque assim, o gato ele é muito... eu falei uma vez Lorde aqui, né? E ele tem suas manias. Então, assim, ele é muito específico, muito especializado. Então, se eu não adotar um comportamento desde pequenininho de dar comidas mais diferentes, ele é aquele cara que ele se acostuma com aquilo e ele vai até o final da vida dele desse jeitinho. Ele é muito metódico, né? Quem tem gato sabe, ele é todo cheio das frescurinhas, não faz xixi em qualquer areia. Às vezes, se tiver um xixizinho já, você tem que trocar areia para ele se sentir confortável. Então, ele tem essas manias, né? Então, ele precisa da necessidade hídrica, gostou, mas não necessariamente vai comer, o que um cachorro jamais negaria, né? Agora, que interessante, Ronaldo, não entendo muito os universos de gatos, mas no sítio, né, que meus pais moravam, eles tinham um casal ali. Eu não sei se é o ambiente, mas eles eram muito bem resolvidos, viu? Sim. Saíam para o mato, eles não tinha essa posição tão lorde, eles tinham uma posição mais meio caçadores. Quando a gente vai dar a primeira consulta de quem adquire um filhote, a gente estimula a que tenha uma variedade de alimento muito grande.
Diferente um pouco do que muitas vezes vocês vão ouvir eu falando, veterinários falando assim, não, sempre ração, ração, ração. Para o gato, no comecinho da vida dele, se você não der uma variedade de alimentos, corre o risco dele ficar muito específico, muito especializado dentro daquela comida. E o dia que nós precisarmos internar, que isso não venha acontecer, eu vou precisar ter uma carta na manga, oferecer uma coisa muito palatável, muito diferente. Só que esse gato que adquiriu aquele costume único, chega lá na clínica, foi o que aconteceu com a Ana, nem um sachê vai despertar interesse. Aí quando eu tenho um gato de roça, um gato de rua que ele come lagartixa, come grilinho, come passarinho, come tudo, ele vai atacar ou vai comer o bolo de cenoura que está lá em cima. Então, o meu gato, por exemplo, é um cara que rapa tudo, come tudo. Por quê? Porque desde pequenininho também eu treinei a ele ter um cardápio mais variado. É o dieta da sopa, boa. né? Deu sopa, ele pega. É isso aí. Agora que deu Macarrão sopa aqui pra é você de calopsita. casa, hein? Macarrão para calopsita já é uma coisa bem específica que aí você criou. Né, Cris? Tutto buonanotte, é um italiano, gosta de macarrão. Vamos lá, então. Na tela, mais uma participação. Chegando aqui, agora é o Robert Ribeiro. E ele fala o seguinte, o meu cachorro não gosta quando ninguém... Não gosto que ninguém me abrace, hein? Não sei se é ciúme ou se ele acha que estou correndo risco. Como descobrir? E sendo um ou outro, a forma de corrigir o comportamento muda. Porque ele falou que está com medo, ele não sabe se é ciúme, o que está acontecendo. Então, o que acontece, né? Isso daí é tipo aquele cachorrinho que tá no colinho da senhora que você vai cumprimentar ela e ele quer acabar com a sua vida. Então, na verdade, assim... Acabar com a sua vida. Ninguém chegou perto dele com um pedaço de pau para bater nele, ao ponto do cachorro querer defender ele, ou assim, ciúme é muito humano. Ciúme é uma coisa muito humana. Assim, normalmente quando isso daí acontece, dominância é diferente. O cachorro normalmente tem o dono, quando é dono que faz muito carinho, agrada com tudo, o cachorro olha e fala assim, essa pessoa não tem uma postura para me dominar, para ser o meu líder. Obrigatoriamente eu vou ter que ser o líder dele, mesmo o cachorro sendo um bobão. Se o cachorro tem essa visão do dono como o cachorro ser o líder do dono, ele que vai definir quem é que chega perto, quem é que não chega perto do dono. Então, assim, às vezes acontece do cachorro ser bonzinho, mas alguém vai cumprimentar você e dar um abraço, ele quer te morder. Por quê? Porque ele acha que você é uma propriedade dele. Então, ele não quer que ninguém chegue perto dele, do que é dele. Faz todo sentido. Então ele Analisa as pessoas que você vê que acontecendo, você vai fazer. Eu não posso comentar aqui, mas tem uma amiga que tem uma pincher. Olha, deu trabalho de eu ficar lá. Ela não deixava eu chegar no quarto da minha amiga. Quem manda lá, a dona da casa é a pincher. Você tem que mandar uma notícia para ela. Ela assiste o nosso programa. Assiste? Se você estiver assistindo hoje, você já entendeu, né? Já entendeu quem domina aí. Ninguém chega no quarto dela. Não, e qual que é a primeira coisa que o dono faz? Ainda piora tudo a situação, porque o carinho é um reforço. Aí ele positivo ou faz carinho. negativo. Não, calma, ele é bonzinho. Ou seja, na mente do cachorro tá assim, muito bem, pode querer morder ele porque eu sou o seu dominado mesmo. O dono tá reforçando aquilo na mente do cachorro. Tá aí, dona Maria, olha, mandada pelo pincher, tal. Acorda, olha a linguagem do bicho aqui, né? Vamos dar um pouquinho mais de postura. E dá para mudar? Porque isso vem do dono. Então, e aí? depende do dono. Mas depende o dono vai ter que mudar a voz, vai ter que fazer. Dele. Tem dono que não consegue. Tem dono que não consegue. Tem gente que diz assim, tadinho, isso é mentira. Pronto. Aí o cachorro vai, isso mesmo. Eu mando. Pode até olhar o Entre Família. Agora eu entendi Olha o Entre tudo. Família, mas aqui, ó, quem manda sou eu e eu tô com fome. E já faz xixi no chão, já. Exato. Pra mostrar que... E ainda raspa o pé. A dona agora, não acredito nisso. E aí o cachorrinho tá em casa pensando. Pode olhar o Entre Família com o melhor especialista que tiver, que quem manda aqui sou eu. E quem manda nesse programa aqui não sou eu, mas a nossa diretora. Infelizmente, o nosso tempo acabou e eu gostaria muitíssimo de agradecer a sua presença mais uma vez, Ronaldo. É sempre incrível quando você vem. Legal, gente, eu agradeço demais. Tem novidade, a gente está abrindo nossa 4ª unidade já, né? Vocês já estão fazendo parte dessa história já. Parabéns! Então, agora a gente está com uma equipe já nova, com 16 veterinários, a gente está com bastante especialidades, né? A gente está conversando com o Thiago, dele trazer também essa especialidade para dentro do nosso grupo, né? Então, em abril aí, a gente está inaugurando a 4ª unidade. E agradecer a vocês sempre por trazer aí essa possibilidade de divulgar as informações, os conhecimentos. Obrigado. E eu agradeço também a sua participação, Thiago, aqui pela primeira vez, volte mais vezes, tá bom? Legal, muito obrigado. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. Muito bom programa, vocês são 10.
Tô ansioso para ver ele. É isso aí. E obrigada, Cris, por você estar aqui sempre comigo. Você descobriu agora o que passa na minha cabeça? O que seria de mim sem você aqui? Você descobriu agora o que passa na minha cabeça ou não? Imagina, você não é um cachorro? Coitado do cachorro. Tô brincando! Uma brincadeirinha! Não vou voltar. Ela uma vez me comparou um animal aqui no programa, mas isso são águas passadas. Faz muito tempo, né, Suzane? Que Agora, nada. faz um pouco Nem tempo. sei do que você tá falando. Verdade, você jogou no fundo do mar. A gente tem que esquecer as coisas e tal. Exato, tal. e tá bem no fundo. Agora a gente quer agradecer a você de casa que nos acompanha. Essas pautas aqui, esses temas, são escolhidos para você. Então fica com carinho, ó, sempre conosco. Na sequência vem o vídeo de saúde. E depois, na sequência de segunda a sexta-feira, você encontra a gente aqui às 2h30 da tarde para sorrir com você. É isso aí, gente. Um beijo, um abraço e até já já.